Então, Pai, obrigado pela vida da Inês. Use a tua filha com graça, com autoridade para falar ao nosso coração e ministrar a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, para quem não disse bom dia. Não consegui falar com todos. O Alberto trouxe a questão, né, do Projeto Amor estar ali. Não sei quantos já saíram com o Projeto Amor, já contribuíram com o Projeto Amor. O Projeto Amor começou em 2000 e lá atrás, né? 2004, 2005. Né? E nós saíamos com uma Kombi bem ruim, que às vezes a gente tinha que empurrar a Kombi, né? Era algo assim muito difícil. A gente cozinhava aqueles panelões de sopa, colocava atrás da Kombi ou no chão da Kombi e ia segurando para não cair a sopa pelo chão e caía igual. A gente saía umas 10 horas e voltávamos às 2, 3 horas da manhã. E ainda íamos ali lavar as panelas. Então, o Projeto Amor, ele veio de uma ideia de Portugal, do pastor Luciano. O pastor Glavan pegou essa ideia e trouxe para o Brasil. E desde lá o Projeto Amor não parou. Eu acho que a gente deu uma pausa só na pandemia, né, Leandro? Leandro liderava ali o grupo do Projeto Amor. Ainda está liderando junto com o Mateus? Agora é o Mateus, né, que lidera junto com o pessoal ali do Sarandi, da igreja que é do Sarandi, agora o grupo caseiro do Mateus e da Camila. E é um trabalho que vem crescendo, né, a cada dia. Então, eu quero te encorajar assim, a conhecer melhor a história do Projeto Amor e o que tem feito em Porto Alegre. Né? O Projeto Amor é muito bem reconhecido em Porto Alegre, faz trabalho nos hospitais, trabalho na Casa Pacientar, trabalho agora lá no Sarandi, nessa comunidade Asa Branca, que é uma comunidade muito carente, já fez e ainda faz, quando necessário, trabalhos aqui no Passo das Pedras, Jardim dos Coqueiros. O Projeto Amor já esteve ali, distribuindo brinquedos, alimentos para as crianças e cestas básicas, e estando junto com a escola ali em Jerusalém, com crianças em situação também de muita vulnerabilidade, e eles estão sempre presentes. Esses jovens são hoje, né? Eu era jovem lá na época do Projeto Amor, quando começou, e a gente estava sempre junto ali à noite, nas madrugadas de Porto Alegre, geladas assim, e a gente tirava os nossos casacos, nossas meias e deixava ali junto com os moradores de rua lá do centro, né? Então foi um trabalho muito bom no Senhor. Então, quando a gente vai, a gente se desgasta, a gente se esforça, mas a gente sabe que é tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E depois a gente volta com o coração cheio de Deus, porque a gente manifesta os nossos dons, aquilo que Deus nos dá dele, a gente distribui. Então, quem não faz parte do Projeto Amor, quem nunca foi, quem não sabe o que é, quem ainda tem dúvidas de contribuir, pesquise, entre ali no Instagram, tem o Instagram do Projeto Amor, BZN, e dê uma olhada e passe a contribuir, porque esse projeto é de Deus. Não é do homem, não é da BZN, não é do pastor Luciano, não é do Leandro, não é do Mateus. Esse projeto Amor é de Deus. Deus é amor. Amém? Então, para os visitantes que nos visitam, esse culto de domingo de manhã, de adoração a Deus, ele também é um curso, é um ensino da palavra, é um culto de ensino da palavra. Então, nós temos o curso de servos, que acontece nos domingos às 10 horas, e nós temos 4 módulos, e esse módulo que nós estamos agora, que é o Família Projeto de Deus, é o último módulo do curso. Depois a gente recomeça com o módulo da salvação, então são princípios básicos da palavra de Deus que a gente traz para reforçarmos dentro da palavra de Deus tudo que Deus quer, espera de nós e nos proporciona pelo seu Santo Espírito. Então, semana passada, hoje nós estamos no 3º encontro
do Família Projeto de Deus. Então, nós conversamos sobre Gênesis de 1 a 3, entendemos que todos os princípios que nós precisamos para a nossa vida com Deus e para Deus começa a ser escrito lá em Gênesis. E se eu quiser saber o que Deus espera de mim, quais são os princípios básicos para a minha vida, princípios morais, princípios éticos, princípios espirituais, eu preciso ler a palavra, porque é na palavra que eu encontro ensino, repreensão, correção, tudo que é um manual para a minha vida, porque eu sou criatura de Deus, e Ele escreveu esse manual, Ele me deu esse manual, Ele usou homens que foram inspirados por Ele para escrever aquilo que eu preciso saber dEle. Então, se você quer saber o que é melhor para a tua vida, como ter uma vida mais digna e feliz, palavra de Deus, Bíblia. Amém? Então, nós vimos ali em Gênesis de 1 a 3, eu orientei todos que lessem mais de uma vez, para a gente entender um pouco dessa instituição família, que são somente 3 instituições que são criadas por Deus, para que o homem viva bem. É a família, o governo e a igreja. As outras instituições são criadas ideias do homem. Então, o Projeto Amor é uma ideia do homem, mas está dentro da igreja. Mas, de qualquer forma, Deus nos dá sabedoria para que a gente crie instituições, ONGs, né? Outras instituições, escola. Essas instituições são criadas pelo homem, são desenvolvidas pelo homem, com ideias do homem, com inteligência e sabedoria que Deus deu ainda. Então, nós vimos também lá em Colossenses 1,16, que esse seria o nosso versículo-chave do projeto, do Família Projeto de Deus, que nós vimos que Deus, pela sua infinita sabedoria, tudo foi criado por Ele, para Ele e por Ele, né? Por Ele, para que Ele mesmo receba tudo que nós podemos oferecer. Então, Colossenses 1,16 é o nosso versículo de soberania de Deus, né? Entendendo que tudo vem dEle. Hoje a gente vai falar de 2 outros princípios que estão lá em Gênesis também, de 1 a 3, que são os princípios de individualidade e união. Então, nós vimos lá o princípio de soberania, que Deus criou o homem, criou a mulher, criou toda a natureza, colocou o homem num espaço que era extremamente propício e saudável e bom, não tinha nenhum defeito, era perfeito, para que o homem tivesse uma vida feliz e sem pecado. Depois nós vimos o princípio de governo, que Deus governa sobre todas as coisas, mas que Ele chama o homem e a mulher para governar com Ele. Então, Ele chama o homem, dá nome a todos os animais, mostra tudo, diz que o homem deveria cultivar e guardar o jardim, e junto com a sua mulher, a Eva, primeiro Deus vê que Adão está sozinho e que não era bom que ele estivesse só. Então Deus cria a mulher, coloca os 2 ali para governar. E o homem, além de governar a natureza, Deus dá a ele o principal, que era o autogoverno. Lembra que nós falamos na semana passada? Então ele precisaria de autogoverno, de se autogovernar, primeiro, para poder governar o resto, porque Deus diz para ele assim, ó, de toda árvore do jardim tu pode comer, só não pode comer uma. Então, o homem precisaria de autogoverno, de domínio próprio, para não ir ali, não comer aquela árvore. Se governe, homem, se governe, mulher. E depois Deus entrega para eles também o caráter de Deus. Deus faz o homem à sua imagem e sua semelhança, e entrega para eles o seu próprio caráter. Um caráter moral, um caráter ético, um caráter de fazer a vontade de Deus, de andar na vontade de Deus. Então, governem sobre tudo, cuidem de tudo, né? Guardem tudo e façam com um esforço de permanecer naquilo que eu dei. A gente viu que caráter
é pelo esforço, é pela perseverança. Então, perseverança, esforço, tolerância, paciência, todas as características de Deus foram delegadas ao homem, entregues a ele. Então, nós falamos sobre isso como família, né? Como é que Deus quer, o que Deus espera de nós na família, com o seu caráter, como espelhar o Senhor Jesus na nossa casa, com esse caráter. E a gente, né, vê ali na história, em Gênesis capítulo 3, que o homem cai, né? Então, nós vemos que o homem cai. A gente vai falar na próxima aula sobre 2 princípios que, a partir da queda, a gente vê o que acontece. Mas hoje, eu quero falar sobre essa individualidade. Como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher. Com que características na sua pessoa, né? Então, nós falamos de caráter, mas eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre isso. Deus cria o homem e a mulher de forma diferente, em momentos diferentes, e cada um de uma forma diferente. O homem tem características que as mulheres não têm. Embora hoje nós temos um movimento, né, feminista, que diz e que combate essa questão das diferenças e diz que a mulher pode tudo que o homem pode e que ela tem que fazer tudo que o homem faz. E esse tem que fazer coloca sobre nós mulheres um peso que não foi dado por Deus, que foge da nossa natureza. Eu não sei quantas mulheres se sentem assim diante de um confronto com uma feminista. Mas é um peso que ele não é divino. De uma mulher que é feminista, desses movimentos, né, bem, como eu poderia dizer, bem fortes, bem... Existe um nome aí, existe a feminista, que é mais militante, né? E existe a feminista que entende que sim, que nós temos capacidade dadas por Deus para pensarmos com inteligência, com sabedoria, para estarmos em lugares de lideranças, nas empresas, por onde a gente caminhar. Tudo bem? Não tem problema. Eu estou aqui pregando. Tem igreja que não admite uma mulher no púlpito. Mas aqui na Brasa a gente tem essa autorização, dada pela nossa liderança pastoral, de que sim, eu posso estar aqui ensinando a palavra de Deus, porque nós entendemos pela palavra de Deus que sim, eu posso ensinar, eu posso profetizar, eu posso orar pelas pessoas, eu posso estar na frente de um grupo. Então, liderar também foi dado por Deus, assim como o governo sobre todas as coisas, lá em Gênesis, que a gente vê que Deus fala ao homem e à mulher, para que governem sobre todas as coisas. Então, essa mordomia a gente também recebeu do Senhor. Mas o que eu falo são dessas feministas militantes que colocam a mulher num lugar de, muitas vezes, de superioridade sobre o homem. Então, assim, fica quieto que eu estou falando. Aqui em casa, quem manda sou eu. Porque eu posso mandar, porque tu não faz nada, tu não se resolve, tu não ganha um salário, quem sustenta sou eu. E isso também em empresas, em escolas, né? Então, temos tido essas dificuldades, né? Que é tem a ver com aquela ideologia libertária que eu falei no primeiro momento, que importa que eu seja feliz e não o outro. Então, individualidade é diferente de individualismo. Individualidade é eu me entender como diferente do outro, saber que eu tenho as minhas próprias características, os meus direitos, os meus deveres, e buscar isso de alguma forma, entender isso, respeitar o outro também na sua individualidade, porque ele é diferente de mim, porque ele tem os direitos dele, o meu direito vai até onde começa o dele, e não além disso. Isso é entender a individualidade. A minha e a do outro. O Alberto é muito diferente de mim. Eu sou muito diferente do Alberto, mas a gente se ama e a gente vive muito bem. Porque a gente entendeu que é o respeito à individualidade do outro.
E a gente entende que muitas questões familiares se dão porque não se entende a individualidade do outro. Até a questão dos filhos, né? A gente está falando de família, a gente precisa falar sobre isso. Alguns filhos não entendem que seus pais não pensam como eles. Primeiro, que é meio óbvio, é de uma outra geração, né? E segundo, que as pessoas são diferentes. Os pais vieram de outra cultura familiar, às vezes os pais usam muito o termo "na minha época", "o meu pai e a minha mãe", "se fosse com seu avô, tu ia ver", né? Então os pais usam isso porque é característico da cultura que eles receberam. E sim, às vezes eles não respeitam a individualidade do filho, o contexto que ele está vivendo, a idade que ele tem. Sim, acontece. Né? Às vezes os pais também dizem: eu não sei o que tu está pensando, por que tu é assim? Né? Porque eu sou. Né? E também tem um momento na vida dos filhos que é importante a gente lembrar que isso acontece na adolescência, tá? A gente não vai falar de neurociência aqui, mas vamos falar popularmente como se diz. Na adolescência, existe uma poda neural, que é umas coisas lá no cérebro, que existe o luto pela infância e o começo o caminho para a fase adulta, que a gente chama de adolescência aqui. Não tem essa palavra na Bíblia, tá? Mas a gente chama de adolescência. Nessa fase, tudo que eu aprendi é muito importante. Então, eu pego isso, aí eu começo a ouvir outras vozes de fora, porque eu começo a refletir melhor sobre o que eu ouço do mundo. Aí eu pego aquilo e faço uma comparação, que, né, um psicólogo famoso chama de acomodação cerebral. Então, aí é feita uma acomodação no cérebro da pessoa e ela decide o que ela quer fazer da vida dela. Ela começa a decidir o que ela quer. E aí os pais têm um outro papel nesse momento, ou deveriam ter, que não é mais aquele de quando a criança era criança, quando o filho era criança, mas de quando ele está indo para uma fase de decisões da sua própria vida. É um outro papel, que a gente pode falar sobre depois essa orientação parental em outro momento. Mas, enfim, individualidade é muito importante, porque Deus nos criou diferentes. Por exemplo, características de mulheres. Nós temos muita paciência para ouvir, porque nós gostamos de ser ouvidas. As pessoas falam, as meninas gostam de estar juntas e falarem. Às vezes falam ao mesmo tempo e se entende. Eis o mistério. Elas estão lá no banheiro, mulher não vai no banheiro sozinha, né? Então, assim, vai no banheiro, por quê? Porque gosta de conversar. E isso a gente vê lá em Gênesis, né? Por que o diabo foi procurar a mulher? Porque ela dá ouvido. Ela ouve, ela gosta de conversar. Então, o diabo sabia dessa característica feminina. Não é culpa da mulher, eu não estou culpando a mulher porque ela dá ouvidos às coisas erradas. Não, é que o diabo sabe como nós somos e nós somos criados. Ele sabe. E ele foi na mulher. E a mulher gosta de conversar coisas profundas. Mulher gosta de falar de sentimentos, gosta de falar de emoções, tenta resolver o problema do outro. Porque a mulher tem de Deus essa característica assim, que é própria nossa, de gerar vidas. A mulher tem mais paciência com muitas coisas, porque a gente leva 9 meses um bebê aqui dentro e ainda tem um esforço tremendo para dar à luz. E vai feliz para o negócio, acreditem. E ainda no final dizem que, e é verdade, né, eu sou mãe de 3, que depois a gente esquece a dor. E a gente é capaz de ter o 4º, 5º, 6º, 7º, se tiver condições. Porque é tão bom aquele negócio que dói um monte, que depois do pecado Deus dobrou a dor ainda,
que a gente ainda vai de novo. Porque a gente gosta de sofrer? Não, mulher não gosta de sofrer e não foi feita para sofrer, tá? Ao contrário do que muita gente pensa. Nenhum de nós foi criado para sofrer, nenhum de nós foi criado para morrer. Isso é consequência. Mas a mulher foi criada para gerar vidas, para amamentar. Né? Tem homem que fica perguntando, como aguenta ficar pendurada? Tem homem que não tem paciência com seu filho de ficar 2 minutos conversando com ele. E a gente fica com aquela criança pendurada 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem mulher que vai, eu mamei até 7. E a minha mãe tinha mais 3 filhos depois de mim, com diferença de 1 ano. Eu fico pensando, cara, coitada, né? Mas para ela era muito bom. E ela disse até o último dia da vida dela que a melhor coisa que aconteceu foi ela ser mãe. De 4. Um atrás do outro. E com muita dificuldade na vida. Assim como na Asa Branca ali. A gente passou por muitas necessidades. Mas para minha mãe foi o melhor da vida. Outros diriam, ai meu Deus, ainda vou ter filhos. Já não está boa a vida e ainda vem mais filho. Mas para minha mãe foi o máximo. Ela quis. Então, a gente tem isso, que é nosso. A gente também é muito observadora a detalhes. A gente se diz meio polvo, né? Porque a gente está aqui lavando uma louça e já está vendo ali, ó, pelo olhar periférico, que alguma coisa pode cair. E aí a gente sai enxugando a mão, vai aqui, desliga a torneira, bota uma roupa para lavar e vai olhar uma panela. E os homens são mais objetivos. Né? Eles olham assim, eles são mais focados. A gente é menos focada, a gente tem que concordar. Com exceções, tá? E lógico que tem as suas exceções. Por que tem as suas exceções? Porque, às vezes, nós somos criados, na nossa criação, para sermos diferentes. Né? Mulheres são criadas, às vezes, para ser focada. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Né? E o homem é também criado, às vezes, para olhar para os lados. Olha para lá. Está vendo isso está caindo? Olha de novo, presta atenção. Então, pelo esforço, às vezes, né, saem as suas exceções. Mas lá no fundo, a gente sabe que a gente tem essa característica. O homem é mais objetivo, é mais focado. A mulher é mais abrangente, generaliza a coisa. Vai me dizendo, tá, amor? Meu tempo. A mulher ela tem uma iniciativa para ajudar, para acolher. A mulher presta atenção nos olhares, porque isso é de mãe. A gente olha bem no olho do nosso filho e diz, esse negócio não está bom. Aí o pai diz assim, ai, está vendo coisa? Acho que não é só lá em casa. Ah, eu acho que a gente precisa, tu precisa conversar com o fulaninho, porque com o nosso filho, porque eu acho que ele está precisando de ajuda, ele está muito estranho. Tá nada, só um dia. Não, deve ser bobagem, né? Só que ele está quieto, deixa ele. Mas aí vai ver no fundo, tinha alguma coisa. O meu filho fala até hoje, mãe, eu tenho uma agonia quando alguém fala assim, olha bem no meu olho. Porque quando ele era pequeno, eu dizia para ele assim, olha para mim, deixa eu ver. Porque no olhar a gente conhece. Só que hoje ele me conhece pelo olhar. Ele chega em casa e fala, o que tu tem? Eu, nada, tem sim. Chorou, né? Chorei um dia antes. Mas ele sabe. Porque a gente desenvolveu esse olhar. Mas com o Alberto não é assim. Então, com o Alberto eu tenho que dar uns toques. Manda uma mensagem para o Jonatas. Fala com ele. Liga para a Vanessa. Falou com a Gabi. Porque existe uma intuição em nós, que eu acho que não sou só eu que tenho, que dizem que as mulheres têm um sexto sentido. Existe uma coisa dada por Deus em nós. E os homens não têm isso, não é um defeito. Não é um defeito nosso, não é um defeito do homem. Isso é muito importante. Individualidade, características dadas por Deus. E como pessoas tão diferentes, Deus diz assim, ó, homem e mulher, vocês foram criados cada um, tá? Mas vocês serão os dois uma só carne. Deus coloca duas pessoas extremamente diferentes para viverem como uma pessoa.
se juntarem ali, se unirem como cimento. A palavra ali no Gênesis, unirem-se como uma só carne, é cimentar. É cimentar. Então, pensa quem aqui trabalha com obra, ou alguém já fez colou um azulejo ali, vai arrancar o azulejo da parede, o que vai acontecer? O azulejo quebra, a parede quebra, fica um pedaço de alguma coisa no outro lugar, do outro lado. Foi essa a intenção de Deus. Então, desde o princípio, Deus deixou isso. O homem e a mulher deixarão pai e mãe, se unirão um ao outro e se tornarão uma só carne. Desde o princípio foi assim. Aí lá em Mateus 19, vamos abrir ali em Mateus 19. Isso que eu disse está em Gênesis 2:24, mas eu quero que vocês abram em Mateus 19. Mateus 19, os discípulos... Mateus 19, os fariseus experimentam Jesus, versículo 3, e perguntam para ele: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, lá em Gênesis, os fez homem e mulher e disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Gênesis 2, 24. O Senhor Jesus cita isso. Cita lá o princípio que Deus disse. De modo, continua, que já não são mais dois. Aí Jesus está explicando, tá? Porém, uma só carne. Portanto, palavras de Jesus, não está escrito lá em Gênesis. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ponto. Jesus parou. Ele respondeu. Mas eles continuaram perguntando por quê. Nós temos uma tendência, assim como os fariseus, de buscar justificativa porque a gente quer. Quando eu quero algo, eu fico ali, perguntando, mas por quê? Mas como? Não, mas Jesus disse, ele falou assim, olha, é isso. Vocês querem saber se é lícito o marido repudiar a mulher? Não, não é. Ponto. E eles continuaram perguntando. E eles disseram, mas por que então Moisés autorizou, né, dar carta de divórcio e repudiar? Jesus continuou respondendo. Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O Senhor deixou claro para eles que não era assim, que não era para ser assim. Mesmo assim, eles continuam questionando e não entendem. E aí os discípulos que seguem Jesus vão para casa e ainda continuam questionando Jesus. Lá em Marcos também, Marcos 10, a gente vê esse relato. E em 1 Coríntios 7, diz que... Vamos lá abrir. Mas Inês, e se a coisa estiver tão ruim, que tu não sabe? Eu sou convertida, eu aceitei Jesus, meu marido é incrédulo, ele é perdido. A minha esposa não quer nem saber do Senhor. O que eu faço? Olha o que 1 Coríntios 7 diz. No versículo 10. 7:10. Ora, aos casados, aos unidos, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier separar-se, ok, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não o deixe.
Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém são santos. Mas se o descrente quiser ir embora, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão o irmão, não precisa amarrar no pé da cama a pessoa. Se ela quer ir embora, vai. Mas o que é importante são esses ensinos que estão na palavra. Então, eu preciso buscar a Deus para saber o que fazer. E como a gente tem vivido um contexto social muito sério, da ideologia libertária, que traz essa coisa do amor líquido. Se eu não estou feliz, eu vou buscar felicidade. Se não está bom para mim, se compromete a minha individualidade, eu vou largar. E conselhos para isso não faltam. Até dentro da igreja. Quem aqui não tem problema na sua casa? Possível, impossível. Todos nós temos alguma coisa para reclamar, né? Não devemos mais, como disse a irmã ali, eu não deveria murmurar pelas coisas, porque nós somos muito abençoados, mas sim, nós temos dificuldades. Eu não concordo com o Alberto o tempo todo, ele não concorda comigo o tempo todo. Nós já caímos no erro de nos separarmos, ficamos 4 anos e meio separados, quebramos o cimento. Ele levou uma parte de mim, eu trouxe uma parte dele, e foi horrível. Então, eu digo, por experiência própria, de divórcio, que é morte. E a gente fica sem paz. Se o Espírito Santo estava em mim, eu apaguei ele por um bom tempo, eu fiquei 2 anos com o Espírito Santo apagado em mim, porque eu resolvi fazer a minha vontade e cuidar da minha individualidade, e não lutar pelo meu casamento, e não aceitar as diferenças do meu marido, porque eu não estava feliz. Então, o que eu fiz com aquilo que Deus me deu, com aquilo que o Senhor me deu, que era o meu marido do jeito dele? Eu descartei. Eu coloquei ele no ralo, né? A gente chama, pensando no amor líquido. Mas, no fundo, o amor de Deus prevaleceu. Então, o Senhor me fez lembrar do princípio que nos uniu e me trouxe para a vida. Eu sei que cada caso é um caso, eu sei que cada um sabe das suas próprias dificuldades na vida, eu sei que as pessoas passam por momentos que eu, Inês, eu me isento de julgamentos. Eu não quero fazer isso, e eu não posso e não devo fazer, e nenhum de nós, filhos de Deus, devemos fazer com o outro que decidiu tomar o seu rumo. Eu não gostei de ser julgada, preferi me afastar de algumas pessoas que me julgavam, mas sim, eu fui para um caminho de morte, porque Deus me disse isso. Deus me disse isso. Então, algumas pessoas, eu não desisto de pessoas que tomam decisões, né, que estão contrárias à palavra de Deus. Eu continuo mantendo um relacionamento, porque eu não tive isso. As pessoas se afastaram também de mim. Quando eu disse, não quero saber, então dane-se. E me abandonaram. E foi ruim, mas Deus, na sua infinita misericórdia, foi me buscar e me trouxe de volta à luz do que eu tinha feito. E eu comecei a correr atrás do prejuízo, e fiquei correndo atrás do prejuízo 2 anos e meio. Tu não era o prejuízo foi o que eu fiz. Tu era o meu ganho. Preciso deixar claro aqui, depois, né? Não se vitimize. E eu fiquei 2 anos e meio correndo atrás disso. E ok, Deus foi muito misericordioso com a minha vida. Eu conheço pessoas que ficaram anos correndo atrás. E o Senhor foi misericordioso também. Eu conheço pessoas que se casaram de novo e estão bem. Ok, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para revelar para vocês o que está escrito aqui. E eu preciso dizer para vocês que esse é o melhor norte para a nossa vida.
Esse é o melhor norte para a nossa vida. Porque nós somos criaturas do Senhor. E nós devemos viver, no que depender de nós, nós temos que ter paz com o outro. E não guerra. E é nesse propósito que Deus cria a família. E se eu tenho paz na igreja, com os meus irmãos, se eu tenho paz lá na Asa Branca, fazendo bem, e fico bem, feliz, mas eu não tenho paz na minha casa, vou te dizer, madeira, feno e palha, como a gente diz por aí, não passa do teto. Porque o primeiro ministério da nossa vida é nossa casa. É nossa casa. E no que depender de nós, não do outro. Às vezes a gente vai lá e faz a vontade de Deus e o outro não quer nem saber. Ok, o outro é problema dele com Deus. Mas eu preciso fazer a minha parte. É difícil? É muito. Por isso, porque a gente tem uma natureza pecaminosa. E a gente vai falar dessa natureza, como esse pecado entrou e quais são os princípios que envolvem ali. Mas eu preciso entender que eu tenho de Deus um Espírito Santo, que é Ele mesmo morando em mim, que eu recebi quando eu me converti, quando eu entreguei a minha vida, eu recebi esse Espírito Santo em mim e Ele me dá poder para dizer não ao pecado, para dizer não à resposta malcriada, para dizer não à resposta dura, para dizer não aos meus direitos que eu reivindico com tanta força, para ceder um pouco e ir de encontro àquele que precisa do meu amor, do amor de Deus que está plantado em mim. O Espírito Santo derramou, o Senhor derramou o amor dele no nosso coração, para que a gente também constranja o outro com esse amor de Deus em nós. E aí a gente mantém a união. Aí a gente mantém a união, porque um ditado no mundo que tem um princípio bíblico por trás é que quando não quer, dois não brigam. Esse princípio está lá em a palavra mansa desvia o furor. Em Provérbios. Então, se eu não quero brigar com o Alberto, eu não vou brigar. Quando ele falar duramente comigo, eu digo, amor, eu te entendo, tu não está legal. Precisa de alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Nada. Então, tudo bem? Eu estou aqui, ó. Se tu precisar de alguma coisa, me chama. Com certeza o Espírito Santo vai tocar o coração dele. E ele vai se dar conta. E se não tocar, não é um problema meu. É um problema dele. Porque eu estou fazendo o que Deus me disse para fazer. A mesma coisa com filhos, a mesma coisa com pais. É tão claro que os filhos devem honrar os seus pais, porque isso os tornará felizes. E não é honrar só quando é novinho, é honrar a vida inteira, enquanto eles estão vivos. É tão claro que a mulher precisa respeitar o seu marido. É tão claro que o marido tem que morrer pela esposa, independente do que ela é, do que ela faz, de como ela seja. Não importa. A união é corpo, alma e espírito. Tu só pode ser unido com a sua esposa integralmente, mulher com o seu marido integralmente, se vocês se conhecerem bem. A alma é onde moram os nossos sentimentos, as nossas emoções. Tu sabe o que faz feliz o outro? Tu sabe o que faz feliz a sua esposa ou o seu marido? Tu sabe o que deixa eles bravos? Tu sabe do que eles gostam de comer mais? Tu sabe o que eles não gostam de comer? Tu sabe qual é a cor preferida? Se tu tiver que dar um presente, tu acertaria? Ou tu ia dar o que tu acha legal? O que tu acha que o outro precisa? E não o que ele quer? Isso, assim, é muito difícil, mas com muita observação, que normalmente nós mulheres fazemos melhor. Desculpa, gente, mas né, a gente normalmente acerta nos presentes. Porque a gente tem isso de Deus, mas eu quero encorajar vocês, homens, a observar e ouvir mais as suas esposas. Porque a gente quer falar. A gente precisa. E aí, nesse exercício, vocês também vão aprender a falar. O Alberto não é uma pessoa de falar muito. Mas ele tem aprendido. 40 anos, 42 anos, então tinha que aprender, né? E eu falo muito. Eu falo. Às vezes eu olho para ele, ele está me olhando assim, mas eu sei que pelo olhinho dele ele já não está mais ali. E eu não posso fazer aquela pergunta.
Tu entendeu, amor? O que eu disse? O que tu acha? Não, naquele momento, eu não posso fazer essa pergunta. Porque eu vou deixar ele numa situação muito constrangedora. Mas eu preciso falar, então eu continuo falando. E tudo bem? E ele está ali, me olhando, tomando café comigo, né? E aí, em algum momento, eu falo, e contigo, como é que foi teu dia? Aí ele começa a falar também. E fala. E sim, às vezes meu olhar vai. E eu fujo. E se ele me perguntar o que eu acho, vai ser ruim. Porque nem sempre o que ele me diz me interessa, e nem sempre o que eu digo para ele interessa para ele. Mas o importante é que a gente está ali, vivendo em união, em unidade. E sim, se eu precisar da opinião dele, eu preciso ser mais clara, mais tolerante, mais perseverante, mais paciente. E ele também comigo. E nisso a gente vai vivendo 42 anos. E a gente pretende viver assim até Jesus voltar, e não a gente morrer, porque a gente não quer morrer. Então, eu preciso só falar mais uma coisinha. O mais importante é a união espiritual. Porque quando nós estamos unidos com o Senhor, que nós entendemos que Cristo é a cabeça do nosso lar, que Ele é a cabeça na nossa casa, isso está lá em Efésios 5. A gente vai trazer no próximo encontro sobre Efésios 5. Quando eu entendo isso na minha casa, fica fácil. Porque é Deus que manda, é o Senhor que manda. E aí eu entendo que esse corpo família, onde o Senhor Jesus faz a figura de que eu sou a igreja e Ele é Cristo, fica bem, fica tudo bem. A gente vai ali, às vezes a gente, né, se estressa e discute, mas no fim a gente ora e tudo bem, a gente se perdoa. Porque Jesus, a essência do Senhor é amor e perdão. Ele morreu para nos perdoar porque nos amou imensamente, incondicionalmente. Então, se eu trago isso para minha casa, o amor e o perdão, tudo bem. Com os filhos, com os pais, com o marido, com a esposa. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Marido. Bem bonitinho. Então, a gente tem uma prática assim, desse negócio de conhecimento. Ela falou de o que dá para, o que ela gosta e o que não gosta. Eu sei que os maridos não gostam de, uma grande parte de que a mulher no shopping, né? Sim ou não? Eu sei disso. Eu sei. Mas aí a gente faz um exercício assim. A gente vai no shopping e aí ela para assim numa loja que vende alguma coisa. Ela fala assim, o que tu me daria disso? E eu fico, erro, né? Erro, acerto. Hoje eu acerto mais do que erro. Mas é um exercício de conhecimento. Então, ela vai me mostrando o que ela gosta. E ela não gosta de furadeira, de panela de pressão. Não gosta disso aí. Não gosta nada disso. Ela gosta de outras coisas. Então, a gente vai aprendendo. Maridos, a gente aprende com as mulheres. E as mulheres precisam ser claras com os maridos também. E essa clareza entre as partes, entre homem e mulher, mulher e homem, que é a comunicação, vai nos tornando cada vez mais um. Que a gente vai pensando igual. Então, eu abro mão do que eu penso um pouquinho, ela abre mão do que ela pensa um pouquinho, nós nos fundimos e a gente consegue minimizar e encurtar o espaço da diferença. E a gente vai se complementando. Amém, queridos? Então, é muito legal, jovens, solteiros, é muito legal, apesar de toda essa confusão, que é um casamento, é muito legal ser casado, é muito legal ter discussão. Né? Então, quando vocês casarem, vocês vão ver quanto é legal uma DR. É bacana, é legal. Então, casamento vale a pena. Casamento... Que bom que foi a nossa conversa. É tudo bem. Acaba bem, viu? Sempre acaba bem, beleza? Mas que Deus nos abençoe e que essas verdades que a palavra de Deus
traz, sejam impressas no meio do teu coração, para que a gente possa viver cada vez mais semelhantes ao que Cristo quer da minha e da tua vida. Vamos ficar em pé e vamos orar?